Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho como é que foi o meu ensino médio, qual foi o processo, quais foram as pesquisas, por que que eu decidi fazer pedagogia como graduação. Bem, eu sempre estudei em escola pública, eu entrei na escola com 7 anos, né, para fazer a primeira série, sempre estudei em escolas públicas e desde mais ou menos pela quinta, sexta série, eu comecei a nutrir, né, um desejo bastante grande de fazer faculdade. Naquela época, na minha família não tinha nenhum exemplo de alguém, né, com ensino superior, mas eu acredito que talvez quem tenha me influenciado bastante tenha sido os meus professores mesmo, né. Eu sou a primeira pessoa da família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, a fazer, né, faculdade, a estudar em uma universidade pública. Então, assim, eu acredito que a motivação, né, o desejo sempre existiu, o desejo de continuar sempre estudando, mas eu acredito que os exemplos, eu sempre me inspirei nos meus professores. Eu sempre falo, eu estudei sempre em escola pública e sempre tive os melhores professores, assim, de que me lembro, sabe? Eu sempre me lembro dos meus professores e me lembro que eles eram excelentes, sempre foram, sempre, não sei se é sorte, mas eu acredito realmente que a educação tem pessoas que realmente querem, né, e que dão sempre o seu melhor. Então, essas pessoas, né, essas personagens sempre foram grandes inspiração para mim, sempre serviram de inspiração para mim. E eu me lembro de mais ou menos na quinta, sexta série começar a pensar em faculdade. Assim que eu terminar o ensino fundamental, obviamente, eu vou para o ensino médio, mas eu quero fazer faculdade. Então eu já nasci ali uma vontade, né? Então, quando eu terminei meu ensino fundamental, que eu fui fazer o meu ensino médio, eu sempre perguntava bastante para os meus professores como que era, né? Por que que eles decidiram, como que foi a decisão, né, de se tornar professor, da onde que veio a ideia, se era muito difícil, né, fazer faculdade. Eu sempre questionei isso para os professores, eu sempre tive bastante comunicação com os professores. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mas eu não ficava acanhada de perguntar coisas para as minhas professoras, para os meus professores. E eu me lembro que uma vez eu perguntei para um professor meu, ele era professor de biologia, e eu perguntei, professor, você escolheu biologia por quê, né? Você queria trabalhar como biólogo ou você queria ser professor de biologia, né? E aí ele me explicou, né, como é que funcionava, o que que era a licenciatura, e isso eu acredito que eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu fiz isso com a professora de português, fiz isso com o professor de matemática. E assim as pessoas, né, os professores, as pessoas com quem eu conversava sobre o assunto sempre me falava que sim, que era possível e que eu podia sim, né? E eu sempre falava, olha, na minha família não tem ninguém, né, que tenha feito ensino superior, então assim, eu não tenho ninguém para perguntar, então a única pessoa que eu sei que fez ensino superior são vocês, então são vocês, né, que podem me passar informação, né, de qualidade. Então fui conhecendo mais ou menos o que era fazer ensino superior, a questão do bacharelado, a questão da licenciatura. E aí eu me lembro que no segundo ano tinha uma professora de língua portuguesa que ela falava que o vestibular era muito concorrido, que o que mais pesava, né, que a redação era um quesito que pesava bastante, e aí ela sempre falava da leitura, que a gente tinha que buscar leitura, leituras com temas variados, né, com temas transversais, e ela sempre falou isso pra gente. E uma coisa que eu sempre pensei, e isso desde o final do ensino fundamental e início do ensino médio, é que a única chance que eu tinha para fazer faculdade era se eu passasse em uma universidade pública, né? Isso era uma coisa que estava muito clara na minha mente desde que eu tinha 14, 15 anos, né? Desde o finalzinho do meu ensino
fundamental para ir para o ensino médio, eu sempre tive isso em mente. Então eu pensava, universidade pública é muito concorrida, vestibular é muito difícil, mas eu vou tentar, eu preciso pelo menos tentar. Né? Então, o meu ensino médio foi muito, assim, eu pesquisei muito, eu estudava bastante, né? Eu buscava concluir ali as minhas médias, passava no primeiro bimestre, o segundo bimestre eu já tentava assim, fechar a minha média, né? O que sempre aconteceu, eu sempre fechava minha média no terceiro bimestre, eu estava aprovada, e aí eu aproveitava muito para ler, aproveitava muito a biblioteca da escola. Eu sempre aproveitei isso desde o ensino fundamental, e o ensino médio foi um pouco mais intensificado, porque eu queria muito ter a oportunidade, ter a chance, né, de ampliar um pouco o meu conhecimento para que eu pudesse, né, ter a chance de entrar no ensino superior. Então, o meu ensino médio foi muito assim, de pesquisar como acessar o ensino superior e de conversar muito com os meus professores. Tem até um caso bem interessante, que um dos meus professores do ensino médio, ele era professor de química, né? Foi muito interessante que eu encontrei ele 4 anos depois. Ele foi meu professor de química no segundo e no terceiro ano do ensino médio, e eu tive a oportunidade de encontrá-lo 4 anos depois na seleção do mestrado. Então, assim, eu finalizei o ensino médio, entrei na faculdade, fiz a minha graduação, e quando eu fui fazer a seleção do mestrado, eu encontrei um professor meu, né, que me deu aula no ensino médio. Então, assim, foi um momento de muita emoção, foi um momento de muita alegria para mim, né? Então, assim, se você tem um sonho, se você quer, se você tem muito interesse em fazer alguma coisa, claro, a gente sempre olha para a dificuldade, a gente olha um pouquinho assim, faz, ai, nossa, vai ser difícil, mas eu acho que a gente tem que buscar informação, buscar conhecimento, conversar com pessoas que tenham, né, como contribuir com você. Claro, vai ter aquelas pessoas que podem te desanimar, te botar para baixo, realmente falar que é muito difícil, né? Como aconteceu de muitas pessoas falar para mim que isso era para gente que tinha família que tinha dinheiro. Então, assim, que meu pai e minha mãe eram semi-analfabetos, isso não era para mim. Mas, assim, por outro lado, eu encontrei pessoas que me admiravam muito, né? Pela minha dedicação com os estudos. Muitas pessoas, assim, que passaram por mim e falaram, não, continua, persiste, porque você vai dar conta, você consegue, né? Então, assim, o meu ensino médio foi isso, foi, assim, muita pesquisa, muita busca para entender como funcionava. Como na minha família não tinha ninguém, não tinha como eu conversar, então o meu ambiente mesmo foi o ambiente da sala de aula, o ambiente dos professores, assim, de conversar com os professores e buscar saber. E, né, a minha decisão, quando eu finalizei o ensino médio e fui fazer, né, a minha inscrição para fazer o vestibular, eu tinha uma certeza, assim, quase que absoluta. Eu sabia que eu queria ser professora. Eu só não tinha muito claramente qual licenciatura que eu faria. Mas eu sempre soube que eu queria ser professora mesmo, sabe? Ser professora. Então eu ficava me questionando se eu faria letras para ser professora de língua portuguesa, se eu faria geografia para ser professora, né? Fazer a licenciatura em geografia para ser professora de geografia. Eu pensava em matemática. Então, assim, eu pensei nas licenciaturas, justamente porque eu vi em cada um dos meus professores, né, um perfil, e aí eu tentava pensar se eu me identificava com aquilo. Então, assim, por vários momentos eu pensei em fazer geografia, história, que sempre foi a minha disciplina favorita na escola. Eu pensei em ser, né, uma professora de história. Aqui na nossa universidade, na época, história era licenciatura e bacharelado, era junto. Então, assim, como no Brasil não tem muito claramente essa
profissão de historiador é basicamente professor de história, né? Então, assim, eu pensei muito em fazer história. Por um bom tempo eu pensei em fazer letras, né, que seria professor da língua portuguesa. Então, assim, eu pensei em várias licenciaturas. O que me levou a escolher pedagogia, né, a licenciatura plena em pedagogia, eu olhei muito a questão da concorrência, eu olhei muito a questão das vagas, e eu tentei entender qual que era o contexto de cada uma das licenciaturas, e a pedagogia me chamou bastante atenção, né? No primeiro momento, você pensa a pedagogia como o professor das séries iniciais, o professor da educação infantil, mas é um pouco mais amplo que isso, tá? E no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre pedagogia, né? Sobre o curso, sobre a concorrência e como que foi para mim, tá? Como que foi o meu vestibular e como que foi ali a concorrência, como que eu, né, fiquei ali como que eu fui aprovada, e aí na sequência eu vou falando um pouquinho mais para vocês como é que foi o meu estudo, a minha graduação, como que, né, foram os 4 anos do curso de pedagogia. Então, se vocês gostaram, dê um gostei, né, um curtir. Se tiver alguma pergunta, pode comentar. Eu vou ficar muito feliz em responder, tá bem? Então, até o próximo vídeo. Tchau!